Então, falando saudações de nova democracia, vamos falar sobre La Moncada e o tal Dia Nacional da Rebeldia Cubana, para que o Frei Beto está chamando aí. Vamos falar sobre La Moncada, sobre outra perspectiva menos celebratória aí, mais do materialismo dialético científico. Primeiro, La Moncada era um quartel ali da região oriental de Cuba, Santiago de Cuba. Santiago é mais ou menos próximo ali à região de Guantánamo, onde está aquela base americana, a região mais pobre de Cuba. A região mais rica sempre foi assim, a região ali de Havana, próxima a Miami, se desenvolvia mais, como se fosse São Paulo e Nordeste. Então, naquele momento histórico, 53, o Batista tinha acabado de dar um golpe em 52. O que era essa conjuntura do golpe? Teve 2 governos do Partido Autêntico. Então, em 52 estava o Prio Socarrás. Parece que foi Ramon Eros Grau, depois Prio Socarrás. 2 autênticos. Então, era mais ou menos como o Partido Republicano Democrata. O ortodoxo, como se fosse o democrata, mais à esquerda, e o autêntico como se fosse republicano. Mal comparando. Porque as coisas não são bem assim, né? Durante o período do Ramon Eros Grau e do Prio Socarrás, a corrupção aumentou muito nessa democracia liberal. E também os conflitos sociais. Então, as organizações revolucionárias que tinham ajudado a derrubar o Machado nos anos 30 estavam ativas na universidade. E eram organizações anarcossindicalistas. E, então, esses anarquistas faziam ações diretas, principalmente matando pessoas como se fossem delegados de polícia, acusados de tortura no período do Machado, e matando-se uns aos outros em rixas violentas dentro da universidade. Então a universidade era um território muito dominado por esses 2 grupos. Chegou a haver até um massacre quando os grupos se enfrentaram na cidade, massacre de Orfila. Foi filmado e Batista usou isso. Então Batista usou a ideia da pacificação social, o fim da corrupção, o fim desses grupos revolucionários, dos quais inclusive Fidel participou. Eu falei disso num outro vídeo. E outro ponto é o anticomunismo, ligado aos Estados Unidos. Então o próprio Batista tinha legalizado o PC lá nos anos 40, ele entra em 52, já se deslocando mais à direita e legalizando, pondo na ilegalidade o Partido Comunista. Então, nesse momento histórico, é interessante ressaltar o seguinte, que o Prio Socarrás foi para o exílio e as figuras de oposição se organizaram, que o Socarrás estava quase terminando o mandato quando houve esse golpe do Batista. Então, o Batista era um cara que tinha sido presidente entre 40 e 45. Nesse período, ele desenvolveu relações com a União Soviética, mas muita uma repressão interna. Mas mesmo assim, teve uma legalização do PC. Mas ainda era um cara, um jogo populista, manipulador com os movimentos sociais. Então, quando Batista volta ali em 52, vem com essas promessas, né, de contra a corrupção, contra a pacificação social contra as organizações revolucionárias, mas o Prio Socarrás vai para os Estados Unidos, quer dizer, o presidente que ia terminar o mandato ali há 3 meses, ia ter eleições, ele vai para os Estados Unidos, esse autêntico, o Socarrás, enquanto ficam ali, o Partido Ortodoxo possivelmente ganharia as eleições, que é a oposição a esse autêntico, e eles ficam putos. Então, assim, a juventude, principalmente, fica frustrada. Fidel é um cara que fica revoltado, que ele tinha o plano de sair como deputado. Então, ele tinha acabado de formar no direito, tentou arrumar um escritório, mas ele estava queimado por ter se envolvido em ações revolucionárias, em crimes, processos, então ele não conseguiu fazer essa carreira de advogado no escritório, estava advogando para pobre quebradaço. A solução dele foi casar com uma figura da elite batistiana, que é a Mirta Dias Balart, uma mulher rica, família rica. Então, assim, houve um dinheiro do Batista diretamente
o Fidel e para ela, eles passearam em Miami. Tem quem diga que foi padrinho de casamento. Eu já vi uma foto de Batista com Fidel numa festa. Então, existe essa suposição, mas não vi documentos, pesquisando na internet. Então, Fidel, um cara que transitava nas altas esferas, tinha uma esposa dessa família rica, das famílias mais ricas da ilha, ligadas ao Batista, se rebela e resolve fazer alguma ação para tomar dos autênticos e da cúpula ortodoxa a frente de combater Batista. Então, a família Dias-Balart fala que Moncada foi um golpe, na verdade, na oposição realmente existente ali naquele momento. O Fidel, que era uma figura insignificante, desponta como um líder num ambiente onde antes não tinha importância nenhuma. Então, o que Fidel faz? Depois de sair dessas organizações revolucionárias, depois de montar um escritório e fracassar, ele se liga ao Partido Ortodoxo, Eduardo Chibas, né, do Ed Chibas, que é um radialista muito popular. Há quem diga que ele já tomou algumas inspirações do Chibas. Chibas falava em revolução, toda hora revolução, que era preciso revolução, mas estava no Partido da Ordem, né? Chibas se suicida em 51 depois de um problema envolvendo uma denúncia de corrupção que ele não conseguiu sustentar, ficou numa posição ruim e terminou entrando num processo ali que ele se suicidou. Há quem diga que ele deu um tiro na barriga. Então, assim, há quem diga, havia a exposição que foi no ar, um programa dele de radialista. Mas depois eu soube que não, realmente não. Mas entrou essa história, né? Essa gravação do Chibas, em que ele supostamente teria dado um tiro em si mesmo, seria a gravação que o Fidel estaria levando ali no dia do Moncada para poder irradiar ela para o país. Então a ideia do ataque ao quartel seriam civis organizados fazendo um ato que detonaria uma rebelião maior, porque havia esse sentido, essa insatisfação grande nas cidades e até pelo campo da região oriental do país. Então, com essa ação, desencadearia-se uma rebelião maior. Então, a Vânia Bambira fala que, nesse momento, escolheu-se um quartel porque o ditador Machado caiu a partir de uma revolta nos quartéis. A ideia era meio que evocar de novo essa Revolução de 33 e tal. Mas não havia nada combinado com os militares do quartel de La Moncada, não. Então, o pessoal da juventude do Partido Ortodoxo se reuniu com armas leves de caçador, foi o que o Fidel e o grupo dele conseguiu arrumar, e ficou sabendo, um pouco de última hora, o que eles fariam, que é praticamente uma ação suicida, porque ninguém tinha treinamento militar, eram jovens civis, jovens pobres, estudantes, que iriam tentar lá um assalto à La Moncada. Ficaram sabendo da gravidade da ação muito de última hora. Então aí existem muitas versões, suposições. Há quem diga que teve quem desistiu ali de última hora, vendo que Fidel mentiu sobre a gravidade da ação, um risco de morrer muito grande. Mas o fato é que grande parte desses jovens foram para essa ação, não é? E lá parece que eles ficaram conhecidos como os jovens do centenário. Tem uma questão assim de ligar essa geração com o início das lutas lá pela independência de Cuba. Então, o objetivo desse assalto era um hospital, o quartel e o Palácio da Justiça. Então, um hospital civil. Isso é enormemente polêmico. Então, assim, porque é crime grave atacar o hospital. Então, no momento que eles vão atacar, Fidel não toma a frente. Quem toma a frente é o Abel Santamaria, o irmão da Aide Santamaria. Então, Abel vê que não dá para entrar. Quando eles chegam, já o quartel reage, ao contrário do que eles pensavam, que era época de carnaval. Eles pensavam que os militares estariam fora
dançando carnaval lá em Cuba, né? Em julho. E que aí não teria tanta dificuldade, mas logo foi ligado a metralhadora, lavando ali esses rebeldes. E Fidel chegou e recuou, vendo que já havia, que a situação já estava deteriorada, ele recuou. E Abel Santamaria fugiu para dentro do hospital. Aí tem várias versões sobre o que aconteceu, mas uma suposição é que ele tentou se misturar aos doentes lá e estava com um olho de vidro na mão quando foi preso. Aí, posteriormente, seria a origem da história que ele teve os olhos arrancados. Esse episódio aí, segundo Hafez, do El Meta-Relatos, Mata-Relatos do YouTube. Hafez baseia-se muito em Antônio de la Cova, esse historiador que recolheu, claro que ele não está em Cuba, ele está nos Estados Unidos. Antônio de la Cova recolheu documentos, depoimentos, chegou à conclusão seguinte. Circulou uma foto mostrando que Abel Santamaria não teve os olhos arrancados. Ele foi executado sim, muitas pessoas foram executadas sim, mas as torturas não aconteceram ali naquele momento. Houve execução, não tortura. Então, mas aí construiu-se, né, um mito em torno de La Moncada, mas nem todos os que assaltaram La Moncada continuaram com Fidel. Então, Fidel fugiu para a Serra Maestra, a Serra Maestra é perto de Santiago de Cuba, ele fugiu para lá, mas houve uma mediação da Igreja Católica, quando ele tinha contatos, então ele, depois de um certo tempo, ele acabou descoberto e a Igreja Católica, o bispo local, apoiou ele para poder negociar ali e evitar a execução. Ele ficou preso na Ilha de Pinos, mas ele tinha muitas regalias. Então, assim, ele tem um livro chamado existe um livro chamado A Prisão Fecunda, que mostra que Fidel explorou ao máximo a grande contradição do governo batista, que era tentar manter uma fachada democrática sendo uma ditadura burguesa. Então, Fidel explorou isso ad nauseam, ad infinitum. Uma das coisas que ele fazia era mandar cartas, articular politicamente, receber pessoas na cadeia. Ele tinha umas regalias por ser universitário, por ser das famílias ricas de Cuba. Então, ele explorou ao máximo essa contradição. Quando teve o Moncada, acabou sendo uma grande derrota na prática, que Fidel reverteu em grande vitória publicitária. Ele ascendeu como a principal liderança de oposição ao Batista. Teve gente que fez o Moncada, igual Mário Charnes de Armas, que lutou depois na Serra, continuou aliado de Fidel, mas tem também a suposição que ele era mais a favor de uma solução. Tinha pessoas que lutaram em Moncada, não sei ao certo se o Mário, que eram a favor de a solução pacífica ali em 58. Então tem pessoas que se aliaram ao Carlos Marques Sterling, eu não encontrei exatamente esses dados. O Mário Charnes de Armas era um cara que queria democracia liberal, lutou depois na Serra, lutou depois em Havana até 59, foi um cara que sempre lutou ao lado de Fidel, mas depois de 59, fica insatisfeito com as promessas não cumpridas, com o episódio da prisão do Uber Matos, também outro democrata liberal, e acaba preso ali em 60 e cumprindo 30 anos, só libertado em 91. E nunca aceita ser chamado de preso comum, nunca veste a roupa dos presos comuns, resiste muito na prisão e sobrevive ali um tempo. Agora é o seguinte, logo depois da Revolução 59, Fidel passa a decapitar o seu movimento, destruindo essas figuras que queriam uma democracia liberal, porque ele busca o poder absoluto ali
aliado com o revisionismo soviético, né, o social imperialismo russo, e internamente com o PSP, que é o Partido Social Progressista, com pessoas no movimento 26 de julho, mas ele instaura ali um absolutismo presidencial com apoio do socialismo de boca, imperialismo russo, de fato. De fato é isso que acontece. Aí La Moncada vira um mito, assim, jamais são discutidos esses pontos aí, há muito mais coisa discutível. A suposição que Fidel viu que o Raul ia entrar ali para a linha de frente e tirou ele para ficar lá atirando de longe no Palácio da Justiça. E dá a suposição que Raul Castro não deu nenhum tiro esse dia de La Moncada. E parece-me que Fidel também não. Então, assim, há muita coisa controversa, não é? Há essa suposição que teve gente ali que fez La Moncada, que se desiludiu do Fidel e já denunciou o projeto autoritário. Eu não encontrei, assim, uma pesquisa sobre isso mais fundamentada, não. Mas nem todo mundo que faz La Moncada prossegue na via do Fidel, não é? Então, ok, bom a gente problematizar esse dia da rebeldia cubana aí.